eu faço aqui uma conexão com Isaías 61, por exemplo. O ano aceitável do Senhor. E aí fala do ano aceitável, a gente vai conectar com o ano de jubileu, o ano da libertação, tem a figura do libertador, isso é Levítico 25, né? E aí Jesus sendo essa figura do libertador, libertando muitos cativos, né? Em liberdade os algemados. E isso é exatamente o texto de Isaías 61, quando ele diz assim, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa. Olha aí, coroa vai apontar para a realeza, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E quando fala veste de louvor, a gente vai lembrar do tabernáculo caído de Davi que será restaurado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que interessante o verso 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros, ou seja, nações, serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, tereis dupla honra. Na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, galardão, e com eles farei aliança eterna. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no Senhor, porque ele cobriu de vestes de salvação, me envolveu de manto de justiça como noivo. Olha aí, noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, Isaías 61 vai mostrar, né, esse apontamento tão lindo aí da igreja vencedora, reinando com Cristo, reino e sacerdócio, reinando e regendo nações na terra, como diz Apocalipse 5:9. Quando eu falei aqui de restauração do tabernáculo caído de Davi, quando nós lemos aqui Amós 9, no verso 11, diz assim, ó: levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e, levantando das suas ruínas, restaurarei, como fora nos dias da antiguidade. Aí eu preciso entender como que eram os dias antigos, como era o reino de Davi, como que Davi estruturou o seu reino. E aí eu tenho que dar uma lida nas histórias, como Primeira Crônicas, por exemplo, no capítulo 16, a gente até conversou aqui no grupo, né, Pastor Igor, acerca disso, algo tão lindo do Senhor, onde Davi, ele trouxe a arca de Deus e colocou numa tenda, na tenda de Davi. E ali ele preparou ministros para ministrarem diante da arca do Senhor com louvores, com alaúdes, com harpas, com símbolos, e estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança. Ou seja, vai apontar para sacrifícios de louvor, sacrifícios que a igreja hoje ela realiza, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifícios agradáveis ao Senhor. Então, sacrifícios de louvor com a sua boca, louvando e engrandecendo o nome dele. Mas só que tem um detalhe, aqui no 1 Crônicas 16, no verso 37, está muito claro aqui a separação de tendas e o tabernáculo, né? Na tenda de Davi tem a arca da aliança, ele colocou Asaf e os seus irmãos ministros para louvarem ao Senhor diante da arca. Isso vai apontar para o Israel celestial, para a igreja.
para o mar de vidro diante do trono, Apocalipse 7:9, Apocalipse 15:2. Mas, aqui no verso 39 de 1 Crônicas 16, Davi deixou Zadok, o sacerdote, e os seus sacerdotes para, diante do tabernáculo do Senhor, realizarem os sacrifícios continuamente no alto de Gibeão. Ou seja, existiu ali com Davi, na sua tenda, na tenda de Davi, a Arca da Aliança e os seus ministros com sacrifícios espirituais, mas ele também deixou Zadok lá em Gibeão, realizando os holocaustos diante do altar, tardes e manhãs. Então, conforme a lei ordenado para Israel. Então, isso é maravilhoso, entender como que acontecia antigamente, porque é o que está escrito em Amós, e como que o Senhor vai estabelecer de uma forma tão ordenada, tão completa, tão justa, a medida de justiça para a igreja glorificada, a medida de justiça para o sacerdócio de Zadok, a medida de justiça para os levitas, a medida de justiça para as nações. Um reino organizado na terra. Isso é lindo demais, né?